Na Arena Pernambuco, o Corinthians, cheio de reservas, saiu na frente do Sport após esse gol de Roger, o primeiro dele com a camisa do Corinthians. Os donos da casa empataram depois que Rogério cortou Juninho Capixaba e tocou para Carlos Henrique chutar com precisão. Final Sport 1, Corinthians também 1. Na coletiva do técnico Fábio Carilli após a partida, o jogo ficou em segundo plano. Essa questão aí do Al Hilal, né? Grande parte da imprensa, vou repetir, grande parte da imprensa mente demais. Então, vou deixar bem claro, o que eu escutei do meu empresário até ontem, hoje eu não falei, que existe a possibilidade da chegada de uma proposta do Al Hilal. Existe, tá? Então, como se ouviu demais, que era meu último jogo na Venezuela, que eu já contratei o Rodriguinho e que não sei o quê, um monte de mentira. Então, o que eu peço para o torcedor corintiano, tá? Que acredite no que eu falo. Não chegou nada oficial, não sei se vai chegar. A partir do momento que o meu empresário falar assim, Fábio, acertou, não vai acertar, eu passo a desistir do negócio, da possibilidade da chegada de uma oferta para eu pensar, tá? E vou repetir, grande parte da imprensa, não todos, mentem demais. Eu nunca imaginava ser técnico de um Corinthians, como aconteceu, como está acontecendo, né? Recusei uma coisa, vou repetir, o ano passado da China, que vocês iam me chamar de louco, se vocês soubessem o que foi, tá? Teve outra esse ano, e essa terceira. As que eu neguei, chegou, tá? Chegou. Então essa, eu não neguei, não tenho que negar e nem tenho que aceitar, porque não chegou, eu tenho que esperar. Tá? Eu quero deixar bem claro isso. Tem que esperar. Enquanto eu não ouvi do meu empresário que não tem possibilidade nenhuma mais, eu desisto, ou que tem, eu vou sentar e vou analisar. Mas sim, tá? Minha carreira, repetindo, cara, eu sou abençoado, né? Trabalhar até 19 anos numa usina e não ter uma carreira brilhante como atleta, mais por falta de qualidade mesmo, que eu sei dos meus limites, mas mais cheguei a disputar 5 Brasileirão como atleta, mais pela minha disciplina e por ser um cara de grupo, sou muito ciente disso, e como técnico, assim, sonhava em chegar numa equipe grande, mas não por esse caminho, um caminho de fazer bons trabalhos em equipes menores e subindo aos poucos, mas de repente foi abençoado e recebeu a oportunidade já de cara, assim, numa equipe desse tamanho como técnico, e as coisas acontecerem como está acontecendo. Parada complicada. Professor Jorge Luiz Pinto, que trabalhou no Corinthians na época do Oswaldo Brandão, naquela equipe de 77, né, do Corinthians, ele era um dos olheiros, espionou a Ponte Preta, por isso que a gente perdeu o jogo. Eu da equipe conheço. Como é essa história de treinador, uma oferta ou uma teórica oferta de uma grande equipe e trabalhando numa outra equipe enorme como a equipe do Corinthians? Boa noite a todos. Flávio, muito obrigado. Vanderlei, Márcio, Chico e o craque Kim Miller de 3 mundiales. Siempre va a pasar eso. Todo el mundo recibe comunicación. El mundo de los empresarios hoy quiere manejar muchas cosas con los clubes, con las selecciones, mas a persona en sí no conoce. El empresario quiere hacer negocios, poner uno en una selección, una equipe, entonces después falan, no, que él está ahí, que está metido, que quiere un negocio. No, eso pasa y hay que saber entender. La posición del profesor es correcta, él no conoce, ¿sí? Él pasó conmigo muitas coisas dessas nos dias passados. Vai para lá, pero não é certo. Então, hay que saber entender a posição. Não? Perfeito. Olha, é claro que eu quero ouvir todo mundo, eu vou dar o que eu tenho de informação. O Al Hilal, ele está querendo um técnico, ele está sem técnico, ele tem preferência por técnicos portugueses. Ele fez uma proposta para o Rui Vitório, que é o técnico do Benfica, e ele disse, não, eu vou ficar. E, em tese, o Jorge Jesus não sairia do Sport, porque ele é o técnico mais caro de Portugal, o Sport investiu muito, só que a coisa está de ponta cabeça por lá. Ele definiu, hoje eles perderam para o Deportivo Chaves, que é um negócio inimaginável, a Copa de Portugal, que é jogada no estádio Vale do Jamor, é um negócio cheio, né, o presidente da República vai ver o jogo, é um jogo especial, eles perderam esse jogo. Houve invasão do CT do Sport por mascarados, dando tiro, ameaça para todo mundo e tal. O ambiente é terrível. E o presidente do Sport suspendeu o contrato do Jorge Jesus e ele entrou com um advogado para poder trabalhar. Ou seja, está um inferno. Ele definiu como semana de horror. E aí agora também está uma investigação, um negócio de corrupção no clube, uma coisa horrorosa. Então,
Na saída hoje do jogo, ele se despediu do jogador por jogador. Ele fez um gesto como se fosse um adeus do esporte. Que ele vai sair do esporte, eu não tenho dúvida. Agora, ele vai pro Al Hilal porque o Rui Vitória não aceitou. Será que interessa para ele? Ele é um treinador que tem mercado na Europa. Ele é um belo treinador, ele tem nome. Ele pode trabalhar na Espanha, ele pode trabalhar na Inglaterra, pode trabalhar na França. Ele tem nome. E os técnicos portugueses têm muita moral lá. Então o fato dele sair do esporte, que me parece que é uma coisa definida, não significa que ele vá para a Arábia. Mas a posição do Carille também me parece muito clara. Ele não tem uma proposta concreta, e sim uma sondagem da possibilidade de ir. Chico Lang, você como corintiano, que também é super bem informado, até mais do que eu, o que você poderia dizer dessa situação toda? Boa noite, Chico. Boa noite, o meu querido Flávio, e eu acho o seguinte, que o Carille, na verdade, ele é a segunda opção do Al Hilal, né, dos árabes. E com tudo isso que aconteceu hoje, como você bem descreveu, em Portugal, meu caro Jorge Pinto, sim, eu acredito que não vai ter como o seu xará recusar, sim, a proposta do time árabe. Não, ele pode sair simplesmente do esporte. Que na verdade são 7 milhões de euros na primeira e 7 milhões de euros na segunda temporada. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E o futebol árabe, eu particularmente, se fosse treinador, eu não iria para a Arábia. Eu não me adaptaria à Arábia Saudita, por uma série de razões, costumes diferentes, comida diferente. Quer dizer, futebol praticamente zero à esquerda, não é um futebol competitivo. Se fosse para dirigir a seleção da Arábia, aí talvez eu fosse. Era outra coisa. Os caras têm dinheiro, mas não tem futebol, tem estádio, mas não tem torcida. É uma coisa complicada. E você ir para a Arábia Saudita, na atual situação mundial, política, geopolítica mundial, tá louco, vai saber lá. Estado Islâmico ataca. Muito dinheiro, né, é muito dinheiro, mas eu acredito que não valeria a pena. Eu acredito que não valeria a pena. Eu não iria. Eu iria sim por uma China, eu aceitaria ir sim para um time de segunda divisão da Espanha, de segunda divisão de Portugal. Eu iria, segunda divisão da França ou da França, eu aceitaria na hora. Porque só que aí os valores não são os mesmos. Lógico. Não, nós estamos discutindo questão de gestão de carreira, de grana, tem uma série de situações. Não é só o dinheiro por si só, né? Agora, eu acho assim que hoje ele não devia ter falado o que falou, que boa parte da imprensa é mentirosa. Porque não é assim, a imprensa sempre tratou muito bem o Carille. E depois que o pai e a mãe dele deram uma entrevista para a Rede Globo de Televisão, dizendo que ele pai não tem como recusar, então quem disse foi o pai dele e a mãe dele, são duas pessoas de respeito que a gente gosta muito também. Então, quer dizer, está todo mundo baseado nisso. E confiando na palavra dos pais. Né? Não é nada contra ele, ninguém quer destruir o Carille, pelo contrário. Se ele sair do Corinthians, eu acho que o Corinthians desmorona, eu particularmente. Vai pôr o Osmar Loz. Eu não sei, o Osmar Loz é uma aposta. Não quer dizer que é o novo Carille. É complexo isso aí, é muito complicado. O Corinthians é uma coisa muito, sabe, que vai no dia a dia, vai no detalhe, sabe? Os jogadores estão muito acostumados com o jeito do Carille, né? De ser aquele jeito paizão. Ele mesmo chegou aqui, onde está sentado o Márcio Bittencourt, e disse para todos nós que ele era muito mais Tite do que Mano. Até você acho que perguntou para ele isso. E o que quer dizer ser Tite? É ser paizão, é ter amizade com os jogadores. Viu, professor Jorge? Eu vejo a Carille com muito sentimento por o trabalho de Corinthians. Isso, exatamente. Ele faz a coisa com o coração, os jogadores respondem com o coração. Agora, o Osmar Loz, se você fizer essa pergunta para ele vai falar, eu sou mais Mano. Porque o Osmar Loz não tem a mesma postura. Depois o Márcio pode até dizer se eu estou errado ou não. Mas ele não tem essa mesma postura. Ele foi dirigir Ponte Preta, foi dirigir Bragantino, como treinador. E lá disseram que teve um relacionamento difícil com os jogadores. Então, quer dizer, não sei se esse elenco vai aceitar o Osmar Loz. Então, é complicado. Eu só lamento muito se ele sair do Corinthians. Agora... Aguardemos, que não tem nada resolvido. Né? A gente vai voltar a esse tema, claro, tem inclusive matérias, o Carille falando sobre um caminhão de dinheiro, 2 caminhões que a gente mostrou, nós vamos mostrar mais sobre, mas eu queria que o Márcio falasse sobre o jogo de hoje do Corinthians, Márcio. Eu gostei muito, o jogo, ele tirou alguns profissionais. Tirou 6 jogadores.
O time joga. O engraçado é que o time do Corinthians, você tira alguns jogadores, mas taticamente o time é sempre igual. Ele joga do mesmo jeito. Lógico que muda uma peça para outra, mas, Flávio, isso daí já vem. Outro assunto, deixa só dar uma pitadinha aqui, Flávio. O Loz hoje trabalha há muito tempo com o Fábio. Então, eu acredito que qualquer um dos dois, apesar do Fábio, concordo também que o Fábio é um grande profissional, a gente tem muita amizade, todas as vezes que a gente se encontra, a gente sempre está esbarrando dentro do clube. É um grande profissional, tem todas as características, não só de trabalhar no Corinthians, como a gente torce para que ele não saia. Ao mesmo tempo, entra numa situação, Flávio, que você entra família e outras coisas mais. Então, acho que ele, pelo que o Fábio falou, ele é muito sincero. Todas as atitudes o pouco papo que a gente sempre está junto, ele tem sido muito sincero, é um cara muito sincero. E ele fala a verdade. Eu gosto muito dele porque ele fala a verdade e é um cara sincero. Então, se ele passou isso daí, é lógico que com esse tumulto todo, a cabeça dele também não sabe para onde vai, né? Não, professor, aqui e ali, é muita coisa. É um ser humano, né? E a responsabilidade que ele tem dentro do Corinthians. Né? Vamos ver a história, então, do um caminhão, dois caminhões? Para a gente discutir isso aí. Um caminhão de dinheiro foi o Vanderlei Nogueira, lá no programa da Jovem Pan, que colheu essa informação, essa entrevista, essa declaração do Carille. Vamos ver como é que foi essa história. Foi uma conversa que durou por volta de 20 minutos, que eu cortei na hora, que ele veio com uma proposta para sair agora e no momento eu já cortei, né? Mas a única coisa que apareceu até agora, assim, o início de conversa, não sei que clube que é, só sei que era para a China, foi essa, com esse rapaz que veio, mas sem chance nenhuma de sair do Corinthians. Não falo isso de coração mesmo e por gratidão. Só saio do Corinthians mesmo o dia que me mandar embora. Pode vir o caminhão de dinheiro, eu não saio. É um sonho estar trabalhando numa equipe desse tamanho no Brasil, né? E vou desfrutar desse sonho até o fim. Perfeito. Corinthians enorme, o caminhão de dinheiro não. Na Venezuela, depois de meter, foi 7, né? 7-2. 7-2 no Lara. Meu placar, hein? Maior vitória do Corinthians como visitante na história da Libertadores. Não, maior vitória de um visitante. De um visitante Libertadores, é verdade. É verdade. E aí, nós fomos ver. A pergunta foi feita ao Carille de novo. Escuta, você falou que com o caminhão dele você não saía. Veja o que ele respondeu. Fábio, numa entrevista no ano passado, você, acho que foi até depois do título, no momento de empolgação, falou que não sairia do Corinthians de forma alguma, só sairia se um dia fosse mandado embora e nem por um caminhão de dinheiro. Se essa proposta que a gente ouve se efetivasse, confirmar um caminhão de dinheiro da Arábia, você aceitaria dessa vez? Um não, mas pode vir 2, né? Aí não é mais um, né? Pode vir 2 caminhão, aí na conversa é diferente. Vamos esperar, tô muito tranquilo aqui, tá? Com 1 eu não vou, com 2 eu posso pensar. Miller, 2 caminhões de dinheiro dá pra ir? Olha que, como o Márcio Bittencourt disse, o mister aqui, é difícil para um treinador, né? Ele treinador do Corinthians, ele sempre terá essas propostas. Não será a primeira nem a última. O ano passado, basta lembrar que ele teve uma proposta, mas só que na circunstância do momento ele não podia sair mesmo, até que estava na iminência de ser campeão. Que foi a proposta de um caminhão de dinheiro da China. A do caminhão. Agora, possivelmente, poderá vir uma de 2 caminhões. Mas eu acho que ele falou muito bem, disse assim pro Vanderlei, olha, eu não vou sair, vou ficar, tô feliz, aquela coisa toda. Ele mesmo disse, por isso deu vários aumentos para ele, né, de salarial, quer dizer, e ele é um cara muito gente boa, né, muito sincero, muito honesto, como o Márcio disse, e competente, né, joga com o time todo desfigurado, joga com o banguzinho, né, Márcio, quando a gente fala na gíria do boleiro, e consegue na dinâmica de jogo vencer muito bem uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Carille, ele é muito bem tranquilo em relação a isso, mas ele tem que saber, como o Chico disse, não é a imprensa que fica... Não, é que ele vai receber várias propostas daqui para frente, isso é normal. A imprensa, não defendendo, mas ela é especulativa, é diferente, né? Mas eu acho que ele tem que se tranquilizar, porque ele está muito bem, atual treinador do Brasil, o melhor treinador do Brasil. E daqui para frente, 1, 2, 3, 4, até o Mundial, Flavito, ele vai receber umas 10 propostas
como o meu turmista daqui, né? Que recebeu várias propostas. Ele recebeu uma proposta da China agora e está pensando. Não, mister? Olha, há momentos dos treinadores e etapas profissionais. Eu creio em Carille que neste momento ele está pensando em triunfar ao grande aqui no Brasil. Não está pensando de pronto na parte econômica. Se me permitem, terminado o Mundial, ligou para mim o Xangai e me falou $250,000 mensuais. 2 anos de contrato. E falei, não me interessa. Liguei para a senhora e falei a ela, está sentada ou em pé? E senta, que vou contar um tema. Você acredita que tem um ser humano no mundo que rechace $250,000 mensuais? Me disse, não, eu acabo de rechazar. El Xangai, com certeza. Porque me interessa ganhar, competir. O professor Carille está nisso. Ele quer ganhar, quer triunfar em seu país, em uma equipe como Corinthians. Habrá outro momento da vida profissional que vai dizer uno, sim, vou rápido. Até porque é um treinador jovem. Sim, claro. Isso é um a grande coisa, Flávio, e aí eu concordo com vocês, o professor também falou isso. O grande problema não é nem a imprensa. O grande problema são os empresários. Virou um comércio, então vira aqui dá 5, aqui dá 10 e a coisa vai. Não é a imprensa. E a comunicação muito rápida hoje? Rápido. E aí, Vanderlei Nogueira, 1 caminhão, 2 caminhões, como é que fica esse negócio? Você que foi o que começou com esse negócio de caminhoneiro aí, ó. Você começou a crise em Corinthians. O Vanderlei ele que comprou o primeiro caminhão. O caminhão do Vanderlei estava na Mas o Flávio pode perguntar, e com 3 caminhões pode ou não? Olha, frotas à parte. Né, Chico? Frotas à parte. Nós temos um programa tão bom de seguros, né? Nosso aqui, né? Na verdade, seguros de todas as maneiras. Até de caminhão. É verdade. Então, frotas à parte, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, eu queria só, para não me estender muito, só queria ater a essa explosão, mais uma, né, do nosso professor Fábio Carille. Ele abordou 2 pontos, para a gente não esticar muito. Ele abordou que ele teria já contratado o Rodriguinho, né, ele falou, e que já estaria já acertado com o time árabe. Sabe o que eu acho? Eu acho que é muito comum, a gente fala muito, quando está juntos, amigos, jornalistas, a pessoa engravidar por ouvido. Aquele que não quer dizer isso, ele fala embargos auriculares, né? Para não chocar muito. Eu acho que é muito de fofoca, porque eu não... Aqui só tem gente bem informada. Eu não ouvi ninguém dizer que o assunto estava fechado. Todo mundo disse que existia a possibilidade de estar chegando uma proposta, vai dar certo ou não vai? A conferir, será que são esses números mesmo? Será que ele vai concordar ou não? Eu nunca ouvi ninguém. Se vocês ouviram, por favor, me corrijam. Tipo assim, negócio fechado, passagem na mão, ele embarca amanhã. Ninguém falou isso até agora. Quem externou isso? Não foi os empresários dele? Não, ok, não, mas os empresários também não disseram que estavam fechados. Mas quem são? Não, eles externaram assim da possibilidade. Sim. Não, foram os empresários. A informação que a gente tem é que o assunto transpirou na Arábia Saudita. Agora, com o mundo globalizado, 2 minutos depois, o que é dito pela imprensa árabe já chegou aqui. Então, até aí... Traduzido. E traduzido. Até aí não há nenhum tipo de problema. Até aí então, eu acho que ninguém falou isso. Outra coisa, eu não ouvi ninguém dizer que o Carille estava tudo acertado, ele vai de braço dado com o Rodriguinho. O que eu ouvi, e li, e assisti, é que houve uma sondagem também com a possibilidade de levar o Rodriguinho, que é um jogador bom, muito bom, e como disse o professor, se você está numa situação de ou técnico ou jogador de boa qualidade, você recebe proposta. A possibilidade de você receber uma proposta é verdadeira. Mas a primeira nem a outra. O ponto que eu quero colocar é o seguinte, isso vai ganhando uma dimensão, porque um ou outro cheque, o resto vai no embalo. Mas Flávio... Eu sou jornalista, sei como é que isso funciona. Flávio, E aí o que acontece? Se não der certo e o Corinthians perder 2 jogos, vai ser aquele negócio. A própria imprensa, claro, parte, vai dizer assim, tá com a cabeça na arada. E eu até me admiro que não falaram hoje ainda, que não ganhou do Sport porque tá com a cabeça na arada. E aí sobra pro cara. Outra coisa, parabéns ao repórter que conseguiu a entrevista com o pai do Carille. Parabéns. Mas se eu sou o cara e vão entrevistar minha família, eu ia ficar muito bravo.
Mas muito bravo. Bom, eu entendo o repórter de parabenizo. Eu queria mas eu ia complementar ficar pé da vida. Ah, mas o pai podia ter falado. Não, e o pai não falou nada. Atenção, o pai não falou nada. O pai não... Gente, que raio tem a ver o pai dele com a história, pô? O pai não falou nada demais. O cara liga pro pai, vai, pai, tá? Pode chegar aí uma proposta que pelos números, acho que eu vou ter que ir. Normal. O pai responde, filho, então vai perguntar pro pai. O pai foi sincero. Olha, o pai deu a opinião dele. Pelo que ele me falou. Ele ficou entusiasmado. É lógico. Pro pai se o empate com o esporte foi bom. Que raio tem o pai com a história? Não, eu tô falando, eu não tô, o repórter tá de parabéns. Eu já fiz isso, acho legal. Chico, maravilhoso repórter, tá certo. Mas eu ficaria pé da vida. Eu vou ligar pra mãe do Miller pra saber se o Miller tá... gente, essa sua defesa... É inteligência. Essa sua defesa eu acho, é frágil. Mas eu entendo o lado dele também. Eu entendo o lado dele também. Eu não entendo porque nós estamos querendo arranjar uma justificativa para a explosão dele, que não existe. Ele engravidou por ouvido. Não aconteceu nada. Ao contrário, ele tem que estar morrendo de rir. Aconteceu. Ele teve uma proposta, ué. Michele, não aconteceu. Ele teve uma sondagem. Michele, não é isso que nós estamos falando. Ele está dizendo que ele ficou irritado não é porque a notícia saiu. Ele está dizendo, ele ficou irritado porque falaram que estava fechado. Falaram que eu vou levar o Rodriguinho. Nada disso aconteceu. Ele não disse falaram. Ele não disse. Claro, ele falou parte da empresa. Vamos botar de novo essa entrevista? Pode de novo. É melhor. Vamos ver. É melhor. Aqui ele está falando da história da imprensa, o vestiário do Corinthians. Vamos lá. Que é o que nos interessa pra gente esclarecer. Falando aqui, uma conversa que durou por volta de 20 minutos, que eu cortei na hora, que ele veio com uma proposta para sair agora e no momento eu já cortei. Né? Mas a única coisa que apareceu... Não, é a outra, é a do vestiário do Corinthians. Fala, Michel. Essa é da China. Né? É da época. O Adílio Faustini fala, Carille é um profissional, como tal, tem que procurar o que é melhor para o seu futuro, de sua família e de seu país. O Danilo Meira fala, sabendo que a diretoria do Corinthians não é lá muito fã dele, #partiu aeroporto, ele colocou. Mas quem inventou isso? Renato, que a diretoria não tinha cara. Tem isso também. Quem comprovou isso? Quem inventou isso? Quando o Duílio veio aqui, eu perguntei no ar e fora do ar. O Duílio pode estar mentindo? Não sei. Eu não sei, mas ele falou no ar e fora do ar que não tem nada contra o... Como é o ambiente lá no Corinthians, Márcio? Não. Tranquilo, sossegado. Tranquilo. Ambiente de amizade. Quinta-feira retrasada, estava o Andrés, Duílio e o Fábio. Nós estávamos todos sentados. E o Alessandro. Conversando normal. Aí começa aquela coisa assim, olha, alguém falou que vai, aí vira. Eu lembro sempre do posto do Rincon. Na Colômbia. O Rincon sumiu. Estava trabalhando, estava em algum lugar, aí alguém fala assim, cadê o Rincon? O Rincon abriu um posto lá na Colômbia. Sim, Rincon, Fred, claro. Muito bem, o Rincon, a Colômbia tal. Aí passou o tempo, não sei o que, o Rincon veio aqui no mesmo. O Rincon e o posto? Ele falou, que posto? Todo mundo noticiou o posto do Rincon lá na Colômbia. E não tinha posto nenhum. Não. Então, quer dizer... Flávio, o Renato Brasil fala 100% melhor opção. Aqui no Brasil, desde a torcida, dirigentes, a ingratidão e mentalidade curta é padrão. Já o Yuri Vaz Foz acha que o Carille deveria continuar no Brasil com a esperança de receber convites de países mais tradicionais no futebol. Acho que na Arábia ele vai ficar escondido e irá retroceder. Então, assim, tem de tudo aqui na opinião dos telespectadores, né? Já que nós falamos do Rincon... Vai garantir o futuro dele e da família, diz o Cláudio Lazzarini, eu concordo. Já que nós falamos do Rincon, o professor Jorge, o Rincon vai trabalhar com você? Puse a jogar a Rincon Santa Fe. O primeiro ano jogou em 8 posições. Não, mas ele seria seu auxiliar no futuro trabalho? Vai ser, se eu trabalho em uma equipe aqui ou no mundo, onde seja, estava para trabalhar comigo em Honduras. É um pequeno problema que vocês conhecem, não? Mas Freddy é meu amigo de confiança e conheço perfeitamente e vai ser onde trabalho eu, meu assistente. E ele teve posto lá em Bogotá, posto de gasolina? Em Colômbia? Não trabalhou nada. Na Colômbia não. Todo mundo falou do raio do posto. Até você. Vamos ver. É claro, você vai lembrar. Quando eu estou falando em geral. Às vezes eu falo assim, o brasileiro, não sei o que, parece que eu estou me excluindo. Eu sou brasileiro, eu sou jornalista. A gente vai no embalo. Mas tem coisa relevante e coisa irrelevante. Vamos ouvir Isso agora. É irrelevante. Vamos ver se é. Vamos ver o que ele falou. Vamos. Essa questão aí do Al Hilal, né? Grande parte da imprensa, vou repetir,
grande parte da imprensa mente demais. Então, vou deixar bem claro, o que eu escutei do meu empresário até ontem, hoje eu não falei, que existe a possibilidade da chegada de uma proposta do Al Hilal. Existe, tá? Então, como se ouviu demais, que era meu último jogo na Venezuela, que eu já contratei o Rodriguinho e que não sei o quê, um monte de mentira. Então, o que eu peço para o torcedor corintiano, tá? Que acredite no que eu falo. Não chegou nada oficial, não sei se vai chegar. A partir do momento que o meu empresário falar assim, Fábio, acertou, não vai acertar, eu passo a desistir do negócio, da possibilidade da chegada de uma oferta para eu pensar. Tá? E vou repetir, grande parte da imprensa, não todos, mentem demais. Eu nunca imaginava ser técnico de um Corinthians, como aconteceu, como está acontecendo, né? Recusei uma coisa, vou repetir, o ano passado da China, que vocês iam me chamar de louco, se vocês soubessem o que foi, tá? Teve outra esse ano, e essa terceira. As que eu neguei, chegou, tá? Chegou. Então essa, eu não neguei, não tenho que negar e nem tenho que aceitar, porque não chegou, eu tenho que esperar, tá? Eu quero deixar bem claro isso. Tem que esperar. Enquanto eu não ouvi do meu empresário que não tem possibilidade nenhuma mais, eu desisto, ou que tem, eu vou sentar e vou analisar. Mas sim, tá? Minha carreira, repetindo, cara, eu sou abençoado, né? Trabalhar até 19 anos numa usina e não ter uma carreira brilhante como atleta, mais por falta de qualidade mesmo, que eu sei dos meus limites, mas mais cheguei a disputar 5 Brasileirão como atleta, mais pela minha disciplina e por ser um cara de grupo, sou muito ciente disso, e como técnico, assim, sonhava em chegar numa equipe grande, mas não por esse caminho, o caminho de fazer bons trabalhos e equipes menores. Isso, essa parte que interessava, e apareceu um microfonezinho quando ele acabou de falar a história da China. Esse se ferrou. Aliás, falando da China, gente, o pessoal tá muito louco com essa história aqui, né? Não para de chegar mensagem, todo mundo querendo participar, querendo falar. O Alan Silvestre São Miguel, ele fala assim, em 2016, Mano Menezes, quando voltou da fracassada aventura no futebol chinês, disse que não tinha se arrependido nem um instante do que ele fez e ressaltou que apenas em 7 meses na China ganhou mais dinheiro do que ganharia trabalhando 6 anos no futebol brasileiro. É isso aí. O Fábio Carille tem 44 anos. 45. Tá bom, eu fecho com 45. Tem 45 anos. Vai fazer 46 em Tá bom, setembro. 45. É jovem, é um técnico jovem. Se for uma proposta já fez boa, história no Corinthians. Já tem história no Corinthians. O dia que ele voltar para trabalhar, o Corinthians é um dos candidatos a contratá-lo. Quer dizer, se for uma proposta séria, e se chegar mesmo, se ele analisar os números e for, está perfeito. É uma questão de visão. Eu entendi perfeitamente o que o professor disse com relação ao fato de ir para continuar no mundo competitivo. No futebol competitivo. Eu compreendi perfeitamente. Mas nada impede de ele voltar aqui 4 anos, jovem ainda, e voltar futebol competitivo, como disse. De onde veio o Tite para o Corinthians? Do mundo árabe. Não é? E com Buffon pra caramba. Agora o negócio é o seguinte. Até o corintiano tá aceitando, fala, vai, Carille, depois você volta e tá tudo bem. Isso aí. Até porque se ele perder 3 jogos, ele é demitido. A gente sabe como é que é. Agora ele tem o seguinte, o Carille tem que descer aqui. O Garrafa já tá na linha com a gente, pode concluir, a gente vai lá para aquele... Ele tem que descer aqui hoje em São Paulo, tá voltando, por isso, descer aqui e dizer, olha, eu não falo mais nada sobre isso. Acabou. Deixa só a imprensa falar. Da hora, meu. Na mesma pergunta. Você sabe como é que vira o papo? Deixa só a imprensa falar. O jornalista, de novo já sei, mala. Quando não era famoso, falava com todo mundo. Agora virou mala. Ou não é assim. Ou não é assim. Ó, quem não entendeu não, é só falar a resposta que ele deu... Esse assunto eu não falo. Eu falo de outras coisas. Vamos falar da China, vamos falar da seleção. E isso o Flávio fala, todo mundo, não estou tirando o meu, não. Todos os homens, Flávio fala, Michel fala, pô, o cara ficou malo, o cara era humilde, agora virou mala. Ô, Flávio Prado, olha, um dia eu fui entrevistar pela Gazeta Esportiva Jornal ainda, o Eduardo José Fará, na Federação Paulista de Futebol. Eu, antes de começar a entrevista, falei assim, doutor Fará, eu não posso começar a entrevista sem fazer uma pergunta para o senhor, que é uma pergunta forte, uma pergunta difícil, mas eu vou fazer logo de cara, porque se o senhor não responder, eu saio e vou embora, porque todo mundo quer saber isso. Aí ele falou assim, não, pode perguntar o que você quiser. Eu perguntei, doutor Fará, o senhor é ladrão? Ô, louco. Aí ele olhou para mim e falou assim, não.
não sou ladrão. E provo para você que eu não sou ladrão. E me deu uma porção de papelada. Então, pô, foi uma matéria maravilhosa. Tá. Porque, então, mas se ele falasse para mim, não, isso não é da sua conta, põe isso para fora daqui, eu ia embora. Porque a entrevista, que eu fui lá para isso. Então eu achei melhor dar um soco, como se fala, né? O cara abriu a porta e deu um soco nele. E porque, senão, não sai. Então, o Carille é o seguinte, meu filho. Ele fala sobre isso, que me disse o Miller. Eu não falo mais, acabou. Vocês que estão sugerindo. Depois não vão dizer que ele é mala. Vocês que estão sugerindo. Depois, então, o Chico e o Miller falaram que ele não tem que falar mais do tema. Tá vendo? Eu não vou dizer que é mala. Flávio, é o único treinador. Chega, Carille. O único treinador. Eu não estou sugerindo. De futebol, de São Paulo, que você encosta para conversar sobre tática. Viu, Jorge? Sim. Sobre tática. No treino, ele acaba o treino, ele está saindo, ele para e fica conversando sobre tática com você. Sim, verdade. Sabe por quê? É verdade ou é mentira aí? Porque ele, como o Márcio, o pessoal da antiga, era assim que funcionava. É lógico. Hoje tem um monte de mimimi, um monte de coisinha e tal.